Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Nós estamos meditando no Evangelho de João. Estamos no capítulo 13 e hoje nós vamos encerrar então este capítulo, cujo tema é o novo mandamento. Capítulo 13, versículos de 31 a 38, que diz assim: Quando Judas saiu, Jesus disse: Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele o glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Simão Pedro então pergunta a Jesus: Para onde o Senhor vai? E Jesus responde: Para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. E Pedro então disse: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E Jesus respondeu: Você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Temos aqui então um novo mandamento dado por Jesus. Então, logo que Judas saiu, Jesus começou a falar aos seus discípulos com mais liberdade e também com mais intimidade. A tensão então terminou naquele ambiente. Agora, diz Jesus que foi glorificado o Filho do Homem, e ele disse: O Senhor antecipava a obra da redenção que ele havia de cumprir. Sua morte poderia parecer para os discípulos uma derrota, mas era o meio pelo qual pecadores perdidos como nós poderiam ser salvos. Foi seguida pela sua ressurreição e ascensão, e ele foi grandemente honrado em tudo. E Deus foi glorificado na obra do Salvador. Proclamou-o como um Deus santo que não poderia ignorar o pecado, mas também como um Deus amoroso que não desejava a morte do pecador. Proclamou como ele poderia ser um Deus justo, mesmo sendo capaz de justificar os pecadores. Cada atributo da divindade foi magnificado insuperavelmente no Calvário. Se Deus foi glorificado nele, e foi, Deus o glorificará nele mesmo. Deus verá que apropriada honra é dado ao seu amado Filho e glorificá-lo-á imediatamente, sem demora. Deus Pai cumpriu essa predição do Senhor Jesus ressuscitando-o dentre os mortos e assentando-se à sua mão direita no céu. Deus não esperaria até o reino ser introduzido. Ele glorificaria seu Filho imediatamente. Pela primeira vez, o Senhor Jesus dirigiu seus discípulos como filhinhos, um termo carinhoso, e ele usou somente depois que Judas saiu. Ele somente estaria com eles por um pouco de tempo. Em seguida, ele morreria na cruz. Eles o procurariam, mas não poderiam segui-lo porque ele voltaria ao céu. O Senhor falara essas coisas também aos judeus, mas num sentido diferente para os discípulos, pois a sua partida seria temporária, pois voltaria outra vez para eles, como diz, nós vamos ver no capítulo 14. Mas para os judeus, a sua partida seria definitivamente. Ele estava voltando ao céu e eles não poderiam segui-lo porque
por causa simplesmente da sua incredulidade. Durante então sua ausência, eles seriam governados pelo mandamento maior, que é o mandamento do amor. Esse mandamento não era novo, porque os 10 mandamentos ensinaram o amor a Deus e ao próximo. Mas este mandamento foi novo em outros sentidos. Foi novo porque o Espírito Santo capacitaria os cristãos a obedecer-lhe. Foi novo por ser superior ao antigo. O antigo dizia: amai o vosso próximo, mas o novo diz: amai os vossos inimigos. Já foi dito em verdade que a lei do amor aos outros agora é explicada com uma nova clareza, reforçada por novos motivos e obrigações ilustradas por um novo exemplo e obedecida de uma nova maneira. Também era nova, como foi explicado no versículo, porque exigia um grau mais alto de amor. Assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. A insígnia do discípulo cristão não é uma cruz posta ao redor do pescoço, ou na lapela, ou algum tipo de roupa distintiva. Qualquer um poderia professar ser discípulo por esses meios. Mas a marca verdadeira de um verdadeiro cristão sempre será o amor para com os seus irmãos em Cristo Jesus. E isso, pode ter certeza, requer poder divino. E esse poder é dado somente aos que são habitados pelo Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 5 nos diz que o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus, porque ele nos amou primeiro e por meio do seu Espírito Santo tem derramado o seu amor em nossos corações, que nós podemos amá-lo, amar a nós mesmos e amar ao nosso próximo e amar os nossos inimigos. Nos versículos 36 a 38 desse capítulo, Jesus prediz então a rejeição de Pedro. Simão Pedro não entendeu que Jesus falara da sua morte. Ele pensou que Jesus faria alguma viagem terrestre e não entendeu por que não poderia ir junto. Mas o Senhor explicou que Pedro seguiria mais tarde, sim, e quando morresse, mas não poderia segui-lo naquela hora. Então, com toda a devoção e entusiasmo, típico do apóstolo Pedro, ele expressou prontidão em morrer pelo Senhor. Ele pensou que poderia suportar o martírio mediante a própria força. Mais tarde, ele realmente morreu para o Senhor, mas porque lhe foram dadas força e coragem especiais por Deus. Jesus ali nesse momento, ele freia o zelo sem conhecimento de Pedro, contando-lhe algo que ele mesmo não sabia, que antes da noite terminar, ele negaria o Senhor, não uma vez, não 2 vezes, mas sim 3 vezes. Assim Pedro então foi lembrado da sua fraqueza, foi lembrado da sua covardia e de sua incapacidade de seguir o Senhor, mesmo por poucas horas, pelo seu próprio poder. E aí nós sabemos que quando o poder de Deus reveste os seus discípulos no Pentecostes, então a coragem, a ousadia, a força, eles proclamaram o Evangelho de Cristo que chegou até nós. Então, hoje nós podemos meditar a respeito exatamente daquilo que o Senhor espera de nós. Que nós possamos guardar este novo mandamento, amando os nossos irmãos. Que o Senhor abençoe você. E não esqueça,
aquilo que o Mestre do Amor falou: assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros, até mesmo aqueles que não são amáveis. Que Deus abençoe você. Que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre o seu rosto e te dê a paz. Bom dia e até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!